culto, eu vou estar ali com o meu material. Se você puder passar ali e nos ajudar, comprando uma trupa, você abençoará a minha casa. Minha esposa não pôde vir, mandou a paz do Senhor para vocês, tá bom? Ela está enferma, na verdade, a enfermidade quer pousar lá em casa, né? Tá, o filhinho tá ruim, a varoa tá ruim, eu tô com a garganta começando a fechar, mas antes dela fechar, eu vou entregar tudinho que Deus mandou entregar aqui, em nome de Jesus, amém? Mas ela mandou a paz do Senhor para vocês, amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que vou ler de novo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de tudo que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E você que pode, diga amém. Amém. Tome seu assento. Ele é bom em todo tempo, e em todo tempo Ele é bom. Amados, para esta última noite da festa, eu quero ministrar-lhes uma palavra embasada no seguinte tema: não podemos perder a nossa essência. Para esta noite, eu quero falar embasado neste tema: não podemos perder a nossa essência. A segunda carta escrita a Timóteo é o 55º livro da Bíblia Sagrada, o 16º livro do Novo Testamento, escrito em meados dos anos 67 depois de Cristo. Esta carta é de autoria paulina. Vale a pena destacar que o apóstolo Paulo vai ser o responsável por escrever. Obrigado, glória a Deus, salvou o pregador, aleluia. Paulo vai ser o responsável por escrever pelo menos 13 livros dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Se você, assim como eu, considerar que a carta aos Hebreus é de autoria paulina, teríamos 14 livros de 27 livros do Novo Testamento escrito por Paulo. Como não dá para cravar teologicamente que Paulo escreveu Hebreus, ficamos com o número de 13 cartas que Paulo vai escrever. As 13 cartas escritas por Paulo, poderíamos dividi-las em dois grupos. O primeiro grupo é chamado de cartas congregacionais. O segundo grupo é chamado de cartas pessoais. As cartas congregacionais eram cartas endereçadas às igrejas, quer seja igreja que Paulo plantou, ou quer seja igreja que Paulo mentoreava. Nas cartas congregacionais, Paulo tinha um estilo de escrita. E qual era o estilo de escrita de Paulo? Primeiro, elogiava o que estava bom. Segundo, mostrava o que estava ruim. Terceiro, trazia soluções para a melhoria da igreja. Estas eram as cartas congregacionais. Porém, Paulo também vai escrever cartas pessoais. E Paulo escreve 3 cartas pessoais. A primeira carta pessoal é endereçada a Filemon. Filemon, por sua vez,
era um homem extremamente rico e que tinha servos e servas ao seu serviço. Um dos servos de Filemão chamava-se de Onésimo, e este Onésimo acabou roubando, furtando, defraudando o seu senhor Filemão. Filemão, por sua vez, ordena a prisão do servo e paga para que o servo pudesse ser morto. Mas, por propósito divino, Onésimo vai ser preso junto à cela do apóstolo Paulo. E quando Onésimo conta a sua história a Paulo vai tomar as dores de Onésimo. E Paulo vai escrever com o próprio punho para Filemão, dizendo: Onésimo deve para você, e você deve para mim. Façamos assim: perdoo eu a sua dívida, e você tem a obrigação de perdoar a dívida de Onésimo. No livro ou na carta de Filemão, observaremos que Filemão não apenas perdoa Onésimo, mas o restitui ao seu cargo. Isso daqui é um protótipo da graça, sendo que Filemão representa Deus, Onésimo representa a humanidade, Paulo representa Cristo. Assim como Onésimo tinha uma dívida para com Filemão, a humanidade tinha uma dívida para com Deus. Não havia ninguém que tinha condições de pagar esta dívida. Mas Paulo, que representa Cristo, também é o autor de Colossenses, capítulo 2, e versículo 14, aonde diz que Cristo rasgou a cédula que era contra nós em suas ordenanças, cravando na cruz, dizendo: tetelestai, a dívida está paga. Outrora nós éramos devedores, mas hoje a dívida está paga e não devemos mais nada para Satanás. A segunda carta pessoal que o apóstolo Paulo vai escrever é endereçada a Tito, que por sua vez era um presbítero jovem que havia imigrado na igreja em Creta e havia recebido a graça de pastorear e de liderar aquela congregação. Pela sua pouca idade, o mesmo enfrentava muitas rejeições e muitas dificuldades. Mas Paulo escreve a carta a Tito, no capítulo 2 e versículo 11, para dizer para Tito que o combustível que faria ele prosseguir, que o combustível que faria ele avançar, seria a graça de Deus. A terceira carta pessoal que Paulo vai escrever, ele vai endereçá-la a um jovem chamado Timóteo. Pastor, quem era Timóteo? O nome Timóteo significa honrado por Deus. Timóteo vai nascer no ano 17 depois de Cristo e morre no ano 80 depois de Cristo. Sendo assim, ele viveu apenas 63 anos. A Bíblia diz que a sua mãe se chamava Eunice e a sua avó se chamava Lloyd. Tanto Eunice quanto Lloyd eram servas do Deus Altíssimo, mulheres de bom testemunho, mulheres de boa reputação, mulheres com joelhos calejados, pois amavam a prática inerrante da oração. Porém, o pai de Timóteo, cuja Bíblia oculta o seu nome, a Bíblia diz que ele era um grego. Logo, sendo grego, o pai de Timóteo tornou-se uma pedra no sapato do progresso espiritual de Timóteo, sendo que, uma vez que Timóteo é criado às margens do judaísmo, era o pai que deveria levar a criança para cumprir o rito da circuncisão.
Mas como o pai não era crente, o pai não leva Timóteo para o rito da circuncisão. E dentro do judaísmo havia um preconceito. Judeu que não é circuncidado não é judeu de verdade. Aprove a Deus montar um cenário para que Timóteo fosse inserido e enxertado na vida do apóstolo Paulo. E qual é, pastor, este cenário? Atos capítulo 16. Após Paulo realizar algumas viagens, Paulo chega na cidade de Listra. E ao chegar na cidade de Listra, aonde Timóteo residia, Timóteo vai passar a andar com Paulo. Deus vai falar com Paulo para que o mesmo desça até a região de Filipos, atravessando a Macedônia. Porém, nesta viagem, Timóteo fica na região de Troade, e Paulo e Silas passam a Macedônia e pregam em Filipos. Você sabe o que acontece lá? Uma menina que tinha um espírito de adivinhação e que dava muito lucro aos seus senhores, recebia as revelações ou as adivinhações por intermédio de uma entidade maligna. E Paulo, munido de autoridade, expulsa aquela entidade e a menina vai perder o encantamento. Isso vai causar uma revolta tão grande que os magistrados vão ordenar o aprisionamento de Paulo. E diz o texto que açoitaram, bateram, feriram e prenderam, amarraram as mãos, amarraram os pés junto ao tronco e colocaram ele no cárcere interior. Mas à meia-noite, de um lado, Paulo começa a orar, do outro lado, Silas começa a cantar, e no meio desse negócio de oração e de louvor e oração, de oração e de louvor e de oração, Deus vai se levantar do trono e vai chacoalhar aquela cadeia, fazendo com que Paulo e Silas fossem livres para a glória de Deus. Paulo, após pregar para o carcereiro, vai retornar para a cidade de Troade. E quando chega lá, a Bíblia diz em Atos capítulo 20 e versículo 18, que de Mileto a Troade, Paulo recebe uma orientação. E qual é, pastor, a orientação? A partir de agora, Paulo, quem vai pastorear a igreja em Éfeso é o jovem Timóteo. A partir de agora, quem vai presidir a igreja em Éfeso é o próprio Timóteo. Porém, Timóteo é novo. Porém, Timóteo é jovem. Porém, Timóteo ainda não tem a bagagem espiritual que o apóstolo Paulo tinha. Então, os anciões vão rejeitar a chamada de Timóteo. Mas Paulo entendeu: se Deus chamou, está chamado e acabou. Se Deus escolheu, está escolhido e acabou. Se Deus separou, está separado e acabou. Porque o Deus que nós servimos usa os anciões, igual usou Simeão com mais de 80 anos, mas também escolhe jovem para poder usar, igual escolheu Davi. Escolhe jovens para poder usar, igual escolheu Timóteo. Eu tenho a palavra de Deus para liberar. Eu estou pregando para uma mocidade, e aonde essa mocidade está assentada, está sendo gerado dentro deles, está sendo procriado dentro deles o ministério da liderança, o ministério missionário, o ministério pastoral. Eu profetizo, se Deus quiser, Deus vai deixar você ser advogado, psicóloga, empreendedor e empresário. Mas o propósito de Deus para essa juventude e para essa mocidade
mocidade é que daqui surgirão os novos pastores da Adecoa. Daqui surgirão as novas pastoras da Adecoa. Porque enquanto Jesus não voltar, é essa mocidade que vai dar continuidade ao legado que foi iniciado. Então levante a sua mão para receber essa palavra. Eu profetizo, aqui estão os futuros pastores, os futuros pregadores, os futuros cantores, os futuros músicos, os futuros. E não tem essa de dizer, eu não quero, eu não vou. Quem te escolheu foi o próprio Deus. Quem te levantou foi o próprio Deus. Aleluia. Paulo é levantado, ou Timóteo é levantado por Deus, por direção do Espírito Santo. 8 anos após Paulo ter levantado Timóteo, ele vai escrever a primeira carta a Timóteo. E na primeira carta ele vai escrever com o tom de um pastor mais experiente, aconselhando um pastor menos experiente. Então na primeira carta a Timóteo, Paulo vai dar instruções para o mesmo. A primeira instrução moral, a segunda instrução eclesiológica, a terceira instrução ministerial. Paulo está tratando com o jovem Timóteo, Paulo está lapidando o jovem Timóteo. Só que depois de 3 anos que Paulo escreve a primeira carta, Paulo vai escrever a segunda carta. E na segunda carta Paulo vai sarar um pastor ferido, Paulo vai curar um pastor doente. Olhe para cá, porque ministério fere, ministério machuca, ministério sangra, ministério exige. E este Timóteo estava ferido. Pastor, por quê? Porque não é fácil pregar para quem não quer ouvir, não é fácil estender a mão para quem está encolhendo o braço. Timóteo chegou com boa intenção em Éfeso, mas o povo não queria nada com nada. Timóteo chegou com boa intenção em Éfeso, só que o povo não queria compromisso com o próprio Deus. E pelo fato do povo não querer, Timóteo foi se retraindo. Pelo fato do povo não querer, Timóteo foi se escondendo. Pelo fato do povo não querer compromisso com Deus, o coração do jovem pastor Timóteo começa a adoecer. Aí Deus fala com Paulo, escreve para Timóteo de novo. Paulo, por quê? Porque o Deus que levanta é o Deus que cura, o Deus que levanta é o Deus que sara, o Deus que levanta é o Deus que trabalha. Aí Paulo vai escrever para Timóteo a segunda carta. E a segunda carta está baseada em 6 conselhos que Paulo vai dar para Timóteo. E aqui a gente começa a finalizar. Primeiro conselho, vem para a Bíblia comigo, capítulo 1 e versículo 7. Olha o que está escrito. Paulo olha para Timóteo e diz: Timóteo, Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Eu vou repetir: Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Pastor Ricardo, entre outras palavras, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você não pode ser covarde. Prega, Timóteo. Mas eu estou gostando. Prega, Timóteo. Mas estou fazendo cara
estão cansados e por essa razão serem conscientes de não estender o horário, mas eu preciso que você receba essa palavra. Agarre a mão de quem está do seu lado. Se ele não quiser pegar a sua mão, pisa na unha encravada dele ou dela, mas pega na mão dele agora. Pega na mão dele agora e diga: não seja covarde. Diga: não seja covarde. Faça o que Deus mandar. O que Deus mandar. Canta o que Deus mandar. E lá vai os incomodados do chute. Porque a igreja abençoa. Não vai ser covarde. Vai pregar. Esse lugar vai tremer debaixo da cabeça de Deus. Olha pra cá. O segundo conselho que Paulo vai dar para Timóteo está no capítulo 1 e no versículo de número 13. Capítulo 1 e versículo 13. E quem não pegar essa não está na carne, já está no osso. Olha o que está escrito: conserva o modelo das suas palavras que de mim tem ouvido. Eu vou repetir: conserva o modelo das palavras que de mim tem ouvido. Sabe qual é o segundo conselho de Paulo para Timóteo? É só manter o modelo que vai dar certo. É só conservar o modelo que vai dar certo. Sabe que Deus está dizendo para Timóteo? Não precisa inovar, não precisa inventar moda, é só seguir o conselho, o modelo que vai dar certo. Estamos vivendo uma época onde estão inovando demais. Para o jovem ficar na igreja, fizeram balada gospel. Para o jovem ficar na igreja, fizeram night gospel. Para o jovem ficar na igreja, estão pegando os hinos espirituais e estão convertendo em batida de funk. Para o jovem dançar aqui e ficar dentro da igreja, pelo amor de Deus. Para jovem ficar na igreja, estão colocando globo luminoso no teto da igreja, fumaça de leão em cima do altar. Não precisa inovar, é só seguir o modelo que vai dançar. Não é a Bíblia que deixa adaptar o pecador, é o pecador que tem que se enquadrar na Bíblia. A porta é estreita e meu pastor por reforma. Não tem que tocar, não tem que tocar música mundana, não tem que usar roupa mundana, não tem que colocar fumaça na igreja, não tem que colocar globo luminoso, tem que ter palavra, tem que ter palavra, tem que ter palavra. Lembra quando Davi foi trazer a arca para Jerusalém? A Bíblia diz que Davi quis se louvar. E o que ele fez? Pegou a arca e colocou nas costas dos bois. Mesmo Deus falando para Moisés: quem carrega a arca é levita. Aí Davi quis inventar moda, colocou a arca em cima do boi. É por isso que o boi tropeça, é por isso que o boi cai, e é por isso que o Zé morre. Porque se não seguir o modelo, vai cair. Se não seguir o modelo, vai morrer. Mas se seguir o modelo, vai chegar. E qual é o modelo? O modelo é a palavra. 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 Posso pregar? Então lá vai. Se a Bíblia diz que não pode,
igreja de depósito. Só aqui que não pode. A igreja pode mudar, mas a Bíblia daqui é a Bíblia de lá. A regra daqui é a regra de lá. Se não pode, não pode. Terceiro conselho que Paulo vai dar, capítulo 1 e versículo de número 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Sabe que Paulo, eu não sei quem é que vai pegar. Sabe o que o Paulo está dizendo? O difícil não é ser cheio do Espírito Santo. Pastor, que loucura. Não, é loucura, é Bíblia. O difícil não é ser cheio do Espírito Santo. A grande questão, e o que é difícil, é se manter cheio do Espírito Santo. É por isso, pastora Josefa, salvo engano, é por isso, é nós a vida. É por isso que tem jovem que uma hora está de pé, outra hora está caído, uma hora está dentro, outra hora está fora. Por quê? Aqui é fácil pular, aqui é fácil rodar, aqui é fácil. A grande questão é, e no intervalo entre o encerramento desse congresso e o começo do outro congresso, como é que você vai ser? Como é que você vai estar? Porque vida cristã não se resume em 2 noites de festa. O negócio é mais estreito. O fogo tem que arder no altar. É todo dia. É todo dia. É todo dia. Olha pra quem está sendo assim, eu quero te ver aqui ano que vem. Eu nem sei se eu vou vir, mas se eu não vir, eu vou olhar pela rede social. Eu quero te ver aqui no ano que vem. Eu profetizo, e é só para quem está ligado, eu profetizo que essa instabilidade espiritual está caindo por terra aqui agora. Eu profetizo que essa letargia espiritual está caindo por terra aqui agora. E lá vai a depressão, não vai te parar, a ansiedade não vai te parar, a síndrome do pânico não vai te parar, as fobias não vão te parar. Vai ficar cheio hoje, amanhã, mês que vem, final do ano e ano que vem. Você vai daqui, o Espírito Santo e a você não passa, porque você não vai. Quarto conselho, quem ouve, diga amém. Capítulo 1, aliás, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Olhe para cá, sabe que Paulo está dizendo, Timóteo, você não pode parar. Isso é um fato e isso é uma verdade. Porém, na nossa vida, as pelejas são inevitáveis. E na hora que a vontade de parar chegar, você vai ter uma surpresa. Qual? A graça vai te renovar. A graça vai te fortalecer. E Paulo está falando, pastor Rufino, de experiência de ministério, porque é o mesmo Paulo que orou para Deus tirar o espinho, e Deus disse: o problema não é o espinho, o problema é que você não entendeu que maior do que o espinho é a minha graça. É a minha graça. A graça é o combustível que não vai te deixar parar. A graça é o remédio
Cristo que vai curar a tua alma. A graça é a bússola que vai te guiar. E se os grandes não querem glória, a criança está dando glória. A criança está recebendo. É a graça que dá. Eu estou sentindo autoridade para pregar. Eu estou sentindo autoridade para pregar. Eu estou sentindo. Acabou de entrar aqui uma caravana de graça, um caminhão de graça, um balde de graça. Recebe graça, 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 recebe graça. Tem graça para pregar, graça para cantar, graça para orar, graça para orar, graça para achar, graça para achar, graça, recebe agora a graça que desce, recebe agora a graça que desce, recebe agora a graça que desce, vem comigo, a dominância, tem um mistério acontecendo aqui agora. Alguém dizia: é meu último culto, é minha última festa, é meu último congresso. Só que você não esperava que a caravana da graça ia entrar aqui, 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 aqui. Deixa Deus te trabalhar, deixa Deus te trabalhar, deixa Deus te trabalhar. A graça vai acabar. Abre a boca e receba de novo. Abre a boca e receba uma barreira. Abre a boca e receba essa graça que desce.
Capítulo 2, versículo 2. Sofre, pois, comigo. Sofre, pois, comigo as aflições de um bom soldado de Cristo. O que é isso? É Deus dizendo: vai ter luta, mas eu vou te dar resistência. Vai ter luta, mas eu vou te dar resistência. Vai ter luta, mas eu vou te dar resistência. Vai ser igual a sarça. O fogo arde e ela resiste. O fogo queima e ela resiste. Está descendo o manto de resistência aqui agora. Está descendo. Deixa ele pregar comigo. Deixa ele pregar comigo. Pode deixar. Está descendo o manto de resistência aqui agora. Sexto conselho, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Pastor, traduz, lá vai. Fulano faz, Beltrano faz, Ciclano faz e não pega nada. Mas você não é Beltrano, você não é Ciclano, você não é fulano, você é escolhido, você é separado, você é chamado. E já que você é chamado, lá vai. Você não pode fazer o que eles fazem. Você não pode assistir o que eles assistem. Você não pode entrar aonde eles entram. Você não pode fazer o que eles fazem. Mas o que me deixa alegre é que o bolo é completo. Então lá vai. Já que você não pode fazer o que eles fazem, eles também não podem receber o que você recebeu. Eles bebem cachaça e você não pode. Eles usam droga e você não pode. Eles deixam preso e você não pode. Eles vão pra balada e você não pode. Eles vai mulher e você não pode. Mas você pode matar e ele não pode. Você pode matar e ele não pode. Então vamos agora. Este comando de autoridade. Eu não vou mais pregar. Acabei a pregação. Mas uma graça é tomar conta desse ambiente. Aqui agora. Aqui agora. Aqui agora. Aqui agora. Está muito sério esse lugar. Está muito sério esse lugar. Está muito sério esse lugar. Vai começar a passar uma graça no meio da igreja. Aqui, agora, vai ter gente que vai ficar de pé, vai ter gente que vai chorar, vai ter gente que vai marchar. O Espírito Santo acabou de me dizer: eu quero batizar, eu quero batizar, eu quero batizar, eu quero batizar. Então agora vai, mergulha, 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 mergulha. Deixa o santo tomar, 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 deixa, deixa,
Glória a Deus. O Espírito Santo está cancelando sentenças de morte aqui, agora. Aleluias. Havia uma armadilha preparada para alguém. Um assalto. Munido de arma. Porque quando você tomava essa casa, eu ouvia barulho de tiro. Mas o Espírito Santo está dizendo: estou escondendo alguém aqui agora. Aleluia! Glória a Deus! Estou escondendo alguém aqui agora. Glória a Deus! Aleluia! Mas Deus vai morrer. Além de Deus tirar, Ele de pregar a palavra de Deus. Pastor, eu quero ser pregador. Vem aqui na frente. As meninas não querem ter vontade de pregar, não? Quem quer ser pregador? Vem cá. Vem cá, filho. Eu sou o Deus que sonda o meu coração. Enquanto ele falava no microfone, meu coração batia mais forte. Tem uma nova história para ser Eu me lembrei do dia que eu preguei pela primeira vez. Que você receba a minha paz nesta Eu te noite. peço no nome de Que Jesus. você saia daqui Dá para ele uma alegre, capacitação espiritual sobrenatural. Faz ele entender aquilo que hoje ele não entende. Que quando ele abrir a Bíblia para ler, para estudar, Espírito Santo senta do lado deles e vai explicando para eles tudo aquilo que ele estará lendo, e que ele possa receber de ti o dom da palavra revelada nesta noite. Deus, está aqui a vida do teu filho. Tu és o Deus que dá sabedoria. Tu és o Deus que dá estratégias. Tu és o Deus que faz o mundo falar e o gado falar perfeitamente. Quem fez a boca do homem foi o Senhor. Então faça com esse moço o que o Senhor fez com Isaías ou com Jeremias. Coloca as tuas palavras na boca dele, e que por intermédio dele muitas almas venham se render ao teu altar. Eu ministro sobre ele o ministério da palavra em nome de Jesus. E vocês vão dando glória. Glória a Deus. Deus está aqui a vida deste homem. Glória a Deus. Prex no caraviode que é brumaca torra na galáxia terra baragada. Tu és o Deus da sabedoria. Tu és o Deus do entendimento. E eu quero orar por ele agora, que a mente dele venha fluir na tua palavra. Que tudo que ele lê, que venha descer capacitação de entendimento espiritual. Que ele possa entender a tua palavra e pregá-la com autoridade em nome de Jesus. Sobre essas meninas, Jesus, eu ministro dons espirituais, dom da cura, dom da revelação, Senhor, dons para libertar, que aonde elas colocarem, aonde ela colocar a mão dela, aonde ela tocar os pés dela, que o Senhor possa estar abençoando e usando com autoridade. Cadê a mãe dessa menina aqui? Vem cá, minha amiga, por favor. Põe a mão no cabelo dela.
Eu só sou pregador, mas às vezes o Espírito que usa o pastor Rufino usa eu também. Porque enquanto ela está fazendo isso no cabelo dela, está caindo por terra agora uma inveja muito grande sobre a vida dessa menina. O diabo odeia ela. Odeia de verdade. Que se dependesse do diabo, ele já tinha ceifado a vida dela. Mas enquanto ela passa a mão no cabelo dela, está se fechando uma sepultura. Está caindo por terra a inveja. E toda a opressão que queria tomar conta da mente dela, atrapalhando de dormir, fazendo ela ver vulto, fazendo ela sentir medo extravagante, está caindo por terra. Se a igreja desce glória, o demônio que está oprimindo ela caiu mais rápido. Abraça ela, mãe. Deus está caindo nessa moça. Eu quero orar pela vida dessa criança e profetizar o pai dela será a bênção na casa dela, na família dela, no lar dela. Que onde ela entrar, a cobrir da tua glória, entra lá com ela. Que onde ela pisar, o Senhor pisará com ela. Pega ela pela mão agora, pega ela no teu colo agora, quebra toda a maldição. A casa dela, a casa dela, que foi intermédio dela, a sua glória invada aquele lugar. Abraça ela, pastora, por favor. Recebam a graça de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que no ano que vem você possa ter o seu filho no altar, a sua filha no altar. Quem recebe esta palavra, aplauda Jesus. Vai adorando. O Espírito há sobre este lugar. O Espírito Santo está sobre este recinto. Continua adorando. Aplaude o nome do Senhor, irmão.
A paz está vindo forte. Sai da frente, Satanás. Porque a paz, irmãos, estão vendo aí, irmão. Está vindo com graça de Deus. Se prepare, Adecon. Há um novo tempo. Há uma nova história sobre esse lugar. Eu acredito em nome de Deus. Espírito Santo de Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. O Micael pregou toda, né? Micael foi benção aí, não deu lugar com força. Glória a Deus. Deus abençoe o Micael e conserve ele nessa adoração. Né? Glória a Deus. Irmãos, eu quero devolver o microfone para o nosso irmão Lucas, para assim ele fazer os agradecimentos que ele tem em mente, em nome de Jesus. 5 minutos para agradecer, se é muito, em nome de Jesus Cristo. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Que noite maravilhosa. Meu Deus, que presença é essa? A presença de Deus, ela nas nossas vidas não tem como explicar.